Shackleton, um desbravador, um homem que veio pela primeira vez com um navio chamado Endurance, saiu da Inglaterra, parou em Buenos Aires, chegou nessa ilha, so far, so good. Só que daqui para a Antártida ele queria fazer um feito, chegar no polo e cruzar. O gelo pegou o navio Endurance, com ele, com toda a sua tripulação. Eles ficaram presos no gelo 7 meses. Depois de 7 meses presos, ainda com comida, a temperatura vai ficando muito baixa, menos 30 graus. E o navio vai sendo apertado pelos blocos de gelo e começa a se quebrar. Shackleton, com a sua tripulação, ele ordena: tirem tudo do navio, e o navio em uma semana afunda. O Endurance foi encontrado agora em 2022 nas águas geladas da Antártida. Não foi retirado, mas ele continua intacto. O gelo preservou o navio. E ele, com os seus homens presos no gelo, vão tentando chegar à Ilha Elephant. A Ilha Elephant fica aqui perto e ele consegue, com muita dificuldade, com muita fome, com muito frio. Quando ele chega lá, já praticamente sem comida, ele decide pegar 6 homens e um pequeno barco e sai para buscar ajuda. Ele navega por 16 dias, chega aqui. Só que por 36 horas ele tem que caminhar para chegar em uma baleeira. E dos 6 homens, ele deixou 22 na Ilha Elefante, 6 quando ele aportou aqui e 3 conseguiram chegar com ele a uma baleeira chamada Leyte, que foi a baleeira que nós vimos ontem, um cenário de fantasmagórico. Lá ele passa alguns dias tentando convencer as pessoas de que ele tinha uma tripulação inteira para buscar. E ele consegue, depois de 2 viagens mal sucedidas, na 3ª viagem ele consegue resgatar todos os navegantes, todos os marinheiros que estavam junto com ele. Essa é uma história emocionante de superação do ser humano, e ele não salvou somente a si próprio, como todos os tripulantes que estavam junto com ele. Lindo, né? I think it would be fair to say this, that arriving at Shackleton's grave, if you've got any interest or knowledge of Shackleton, is a very special occasion. Shackleton is well known around the world for many reasons, and South Georgia is so remote that the idea of getting to the boss's grave, as he was affectionately known, really is a very, very special event. Very few people come here. So back to our story. You will recall that in November of 1914, Shackleton spent time on board of the ship called the Endurance. Interesting to note that that is the Polaris, or the Polar Star, on the top of this gravestone. His ship was built in Norway and was originally called the Polaris. And then he changed the name to Endurance because his family motto was, through endurance we conquer. Nonetheless, the Norwegians told him not to go south into Antarctica. But the pressure of the media, the sponsors, the public, the government, and the world was at war. Shackleton was obliged to proceed, and with that began to unfold this great adventure or misadventure of the Endurance expedition, where Shackleton emerged with all of his men alive from this side of the continent at least. Assim, ó, o pinguim, essa espécie, ele anda com o bracinho assim, ó.
Essas asinhas dele, que são super poderosas, ele não levanta. Aquele de Magalhães fica assim, ó. E agora a hora da visita. Aqui, ó, temos a nossa peça principal aqui, olha, de uma das histórias mais marcantes de navegação aqui na Antártida, Ernest Shackleton. Eu já contei para vocês. E essa é a sala do capitão Larsen, o capitão que teve a ideia de fazer a primeira baleeira aqui, que é justamente essa. Eles mantiveram uma sala aqui com os pertences dele, olha, pianista, que coisa, né? Pensa que as pessoas que moravam aqui, que trabalhavam aqui, elas também viviam aqui, não tinha outro lugar. Existia como se fosse uma pequena comunidade. Inclusive um projetor para distrair os homens que trabalhavam aqui. A gente às vezes pensa só no trabalho, né? Mas aqui, num lugar longínquo desse, as pessoas tinham que viver em comunidade. Então elas tinham casas. Ao longo do tempo, acredito eu, trouxeram as suas famílias e por aqui foram fazendo a sua vida. Um rádio. Esse era um radar e esse era um rádio. Geoffrey Smithurst, ele trabalhou aqui até 1962 por 15 anos. E olha o tamanho dessas máquinas. Um radar, olha, o radar era para encontrar as baleias. Os ossos da baleia eram usados para fazer escovas, para fazer guarda-chuvas, bengalas, para iluminar as lâmpadas, para fazer sabão. Olha aqui, com o desenvolvimento das novas tecnologias, o óleo de baleia passou a ser crucial para a manufatura de couro. Ele é também usado como componente da glicerina, usado para fazer armas na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. O óleo de baleia na comida, nos produtos que eram usados, ele ficou maior na Segunda Guerra Mundial. Gente, é uma história que a gente conhece pouco, mas é uma história importante. Uma história que mexe aí com o mundo inteiro, de todos os produtos que eram utilizados. Pensa, escovas, sabonete. Isso até 1965, mais ou menos. 65, 66. Eu nasci em 69. Então fazem 60 anos. É uma história muito recente e de uma matança gigante. Aí faz a gente pensar, né? Faz a gente pensar no quanto a gente tem ingerência sobre a natureza e sobre aquilo que a gente faz.